Bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando no canal do Lex. Hoje nós vamos abordar mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Mundo Regeneradores. Eu acredito que já dá tempo da gente já começar, né? Que já são 9h03. Como de praxe, a gente vai inicialmente fazer uma oração, né? Pedindo para que Deus possa nos iluminar nossas palavras, as nossas reflexões, nos intuir para que possamos falar aquilo que deva ser comentado no seu Evangelho de amor e de luz. Esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom dia, Vani. Bom, Mundos Regeneradores, do capítulo 2, item 16 a 18. Esse tópico, né, essa parte aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um autor lá no finalzinho que nos é muito conhecido, né? Toda vez quando eu leio essa parte do Evangelho, eu acho interessante este autor, né, o Santo Agostinho. Vai ser ele que vai falar sobre os mundos regeneradores, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sabe que Santo Agostinho, ele teve uma vida, né, digamos, cheia de vícios, né, e pecados, vamos assim dizer. E depois de tantas orações, né, de tanto amor, de tanta dedicação da sua mãe, Santa Mônica, ele conseguiu fazer a sua transformação, né, em uma única encarnação, né? Então é um exemplo de espírito que conseguiu sair, né? Sair de uma frequência muito baixa em que ele estava para ascender e permanecer numa frequência muito alta, né? E eu até anotei aqui uma frase que ele colocou, né, já como bispo da Igreja Católica. Ele escreveu assim: ela, a mãe dele, Santa Mônica, me gerou, seja na sua carne, para que eu visse a luz, a luz do tempo, seja com seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Então ele se considera que Santa Mônica deu a vida a ele 2 vezes, né? Na carne e na espiritualidade, ou seja, na eternidade. Ele conseguiu nascer 2 vezes, né? Fisicamente e espiritualmente. Então, nada mais interessante realmente do que Santo Agostinho nos dar essa mensagem pelos espíritos, né? Dos mundos regeneradores. Então, como a gente sempre faz, eu vou ler, tá? Tópico por tópico, e aí a gente vai ter um breve comentário, né? Uma breve reflexão. Sempre lembrando que o que vocês quiserem colocar aí no chat, tá? A gente pode ter esse feedback, tá bom? Então, Mundos Regeneradores, tópico 16. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também mais miseráveis e melhores, como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Para cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum,
arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já nos falaram desses mundos, onde a alma nascente é colocada, quando ignorante, ainda do bem e do mal. Pode caminhar para Deus, senhora de si na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, permite-lhes ir para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. É interessante, nesse trecho, que a gente vê de forma bem didática, né, os diferentes tipos de categorias dos mundos, né? Nós sabemos, de acordo com o livro dos Espíritos, que existem 5 categorias, né, que foram lá abordados, que são os primitivos, os de prova e expiação, que nós estamos agora, né, o planeta Terra, o de regeneração, que, segundo os Espíritos, pelas suas mensagens, né, psicografadas, nos dizem que a Terra está passando por esse processo de regeneração. Tem os ditosos e tem aqueles que a gente considera como os felizes, né, os celestes. Então, observem que nós temos 5 classificações, tá, de mundos. E dessas 5, né, nós estamos na segunda classificação, que é o mundo de provas e expiações. É interessante a gente falar a questão desse termo expiar, né? Muita gente tem uma ideia equivocada de que expiar é um castigo, e não é, tá? Existe uma analogia que a gente pode fazer que é extremamente interessante a respeito da expiação. Vamos imaginar que nós temos um trem, certo? Que está no seu percurso, né? Nos seus trilhos, né? E que por algum revés, tá? Ele saia dos seus trilhos. Então, nós temos um trem, tá? E aí, por alguma circunstância externa, ele sai do seu trilho, tá? Isso é uma expiação, tá? Ele cometeu algo errado por algum motivo que a gente não vai discutir, tá? Saiu do trilho e nós temos que, de certa forma, como trens da vida, nós temos que trabalhar para que esse trem da vida, né, retorne ao seu trilho e continue o seu percurso. Observe que a gente colocando esse exemplo, a expiação, ela não é um castigo. Ela é algo necessário. Tá certo que à medida de você pegar o trem e colocar novamente nos trilhos para que ele siga seu percurso, talvez seja um processo doloroso. Mas não é castigo, certo? É uma oportunidade que Deus sempre lhe dá, que a vida sempre lhe dá, de refazer o seu erro. Ops, o trem saiu do trilho, então eu tenho que recolocá-lo no trilho para que eu possa seguir a minha vida, certo? Então, o mundo de provas e expiações, na realidade, pode ser um mundo repleto de dores, de sofrimentos, certo? Mas como a gente sempre coloca, de acordo com a leitura de Joana de Ângeles, o sofrimento é algo opcional, tá? Você sente uma dor e você escolhe se vai sofrer ou não, tá ok? A outra coisa que a gente pode tirar desse tópico 16 é quando ele fala assim: pode caminhar para Deus, senhora de si, na posse do seu livre-arbítrio. Nós sabemos que livre-arbítrio é algo que não é nos dado de forma a toque de caixa. Quanto mais vamos evoluindo, mais o nosso livre-arbítrio vai aumentando, certo? Por exemplo, vamos dar o exemplo, eu gosto sempre de trabalhar com exemplos para
se tornar algo mais compreensível. Uma criança, quando nasce, né, um bebê, quando nasce, a gente limita, dá limites, né? Uma boa educação é aquela que dá limites, né? Para que a criança tenha noção de que ela não pode fazer tudo que lhe der na teia, certo? Mas com o passar do tempo, ela vai entrando na fase, saindo da fase de bebê para a fase de criança, pré-adolescente, adolescente, adulto. E aí, à medida que ela vai subindo esses níveis, né, ela vai adquirindo um livre-arbítrio, uma liberdade, né, maior. Devido à sua responsabilidade, o cargo de responsabilidade, de consciência vai aumentando. Então, como espíritos, também passamos por essas fases, em que, quando fomos colocados nos mundos primitivos, o nosso livre-arbítrio, com certeza, não é como aquele que nós temos hoje. Assim como, quando estivermos lá nos mundos felizes, celestes, divinos, o nosso livre-arbítrio vai ser totalmente maior, né, do que aquele que nós temos hoje. É algo gradual. E aí ele continua. Os mundos regeneradores, no item 17, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Porque observe que, como eu falei, são mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos e celestes. O de regeneração está bem no meio, né? Ele realmente é uma transição entre os grupos, né, que a gente pode dizer de mundos, né? Os menos felizes, né, e os mais felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Por quê? Porque o grau de consciência vai aumentando, certo? Neles, não mais de orgulho, que faz calar o coração, de inveja, que o tortura, de ódio, que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Observe aqui que foi colocado alguns sentimentos, né, de orgulho, de inveja, de ódio, certo? As paixões desordenadas. À medida que vamos nos tornando mais conscientes, como eu coloquei ainda agora, esses sentimentos, eles vão aflorar, tá? Porque somos seres humanos, tá? Passíveis desses tipos de sentimentos. Observem que nós saímos dos mundos primitivos. E não existe algo mais primitivo do que o instinto. Então, você sentir raiva é algo instintivo. São reminiscências, né, de mundos anteriores pelos quais a gente passou. Então, nós estamos nesse trabalho, né, de transmutar, na realidade, esses sentimentos. De conseguir observá-los, identificá-los e trabalhá-los, certo? Sempre tendo aquela consciência de que nós somos inteligíveis, né? Nós somos seres inteligentes que podemos ter a capacidade de escolher o que é melhor para a gente, certo? A Vanielle, ela colocou aqui, a expiação nos faz humanos e nos dá a oportunidade de irradiarmos o amor em essência. Exatamente. Expiar nos faz, nos coloca, como eu coloquei, nos trilhos novamente, né? Erramos, mas temos a oportunidade de consertar, né? De fazer o correto. Neles,
Todavia, não está ainda a felicidade perfeita nos mundos regeneradores, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Observe esse termo desmaterializados, certo? Quando a gente lê, pelo menos na minha perspectiva, quando a gente lê essa palavra desmaterializados, não significa, por exemplo, que quando desencarnamos, né, que não teremos mais a matéria, não significa que a gente vai mudar o nosso estado de espírito. Da forma como éramos encarnados, iremos ser desencarnados. Na realidade, quando ele fala aqui da questão de desmaterializados, não estão isentos senão os seres completamente desmaterializados, significa aqueles espíritos que não têm tanto apego à matéria, tá? Não é a carne, certo? Que nos faz errar, tá bom? Não é o corpo que nos faz errar, é o nosso espírito, tá? Nosso espírito no sentido de que devemos passar pelas experiências, certo? Para que elas passem. Devemos passar pela experiência de sentir raiva, de sentir ódio, de sentir ciúme, de sentir inveja, para que nós possamos conhecer esses sentimentos e aí, a partir do nosso livre-arbítrio, certo? Da nossa decisão, tentar governar, certo? Tentar transmutar esses sentimentos, certo? Que nos deixa, de certa forma, mal, né? Espiritualmente, moralmente, certo? Às vezes, a gente sente um ódio por aquela pessoa e o nosso coração começa como é que eu posso falar? É como se estivesse amassando, né, o nosso coração. Por quê? Porque é contra esse sentimento de ódio, de inveja, de ciúme. É contra a nossa natureza, certo? Nós fomos criados para amar. E quando fazemos aquilo que é contrário às leis de amor, o nosso corpo, né, ele sente. Nosso corpo espiritual e também o nosso perispírito, certo? E também o nosso perispírito. Então, esses seres desmaterializados, na realidade, são aqueles seres que não são apegados à matéria, tá bom? Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê, melhor que vós, o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. Eu vou fazer logo um comentário aqui antes que eu esqueça. A gente vai lendo e vai surgindo as ideias, né? A primeira é quando ele fala assim: e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem. Será que se de imediato, por exemplo, nos fosse dada a oportunidade agora, né, de sair do planeta Terra e ir para um mundo regenerador, será que nós iríamos ficar satisfeitos? Será que seria compatível o nosso grau de espírito com os espíritos que estão lá nos mundos regeneradores? Porque nos dizem que carregamos conosco, né, os nossos sentimentos, nossos desafetos, as nossas tristezas, para onde quer que fomos, que iremos, né? Carregamos conosco no nosso ser tudo aquilo que nos incomoda. Por que eu estou colocando isso? Não é o externo que irá fazer com que nós
atinjamos a felicidade. Não é eu estar num mundo mais feliz, né, mais avançado, que irá garantir a minha felicidade. Se internamente eu não tiver trabalhada, né, moralmente. Observe que o que eu estou querendo falar aqui é que o externo, ele não é responsável pela sua evolução moral. O externo, ele pode ajudar, de fato, né? As companhias de pessoas agradáveis podem lhe ajudar. Porém, depende único e exclusivamente de você trabalhar as suas questões morais, as suas questões internas. Então, como na obra de Deus tudo é perfeito, né? Ele fez essa classificação, né? De que possamos evoluir e transitar por esses mundos diferentes, de acordo com o nosso nível intelectual, moral. Não tão intelectual, porque a gente sabe dos exilados de Capela, né? Que estavam intelectualmente muito avançados, porém, moralmente, não avançaram, né? E aí eles tiveram que sair do seu mundo para vir para o planeta Terra trabalhar a parte moral, tá? Eram muito inteligentes, né? Os egípcios, por exemplo, porém a parte moral não foi tão trabalhada, certo? Outra coisa que é interessante colocar, que ele fala assim: ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que deles se tornem dignos quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. Aqui é um retrato fiel da fé raciocinada. Eu sei, tá, que lá no futuro, porque é uma lei, a lei do progresso é uma fatalidade, que lá no futuro, pode demorar ou não, eu irei atingir a minha perfeição relativa, não absoluta, certo? Tá mudo ainda? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém pode me dar um ok? Certo. Então, a fé raciocinada, né? É a certeza de que lá na frente, por mais que nesse momento presente eu esteja passando por dificuldades, lá na frente eu conseguirei atingir a minha perfeição, né? Que é necessário, como eu falei, que eu passe por todas essas experiências que eu estou passando, certo? Para que elas passem, tá? Para que eu me torne um espírito vivido. Para que mais lá na frente eu possa compreender o meu irmão que está lá atrás. Porque eu passei por isso. Porque não há coisa pior a gente ter superado algum momento difícil, e depois olharmos para trás, vermos nossos irmãos na mesma situação e criticar, certo? Sendo que o mais caridoso seria auxiliar, tá bom? O Alan colocou aqui, seria o mesmo que tentarmos ir para um outro país e não nos prepararmos para nos adaptar ao idioma e culturas locais. Ficaríamos perdidos e nossa estadia não seria proveitosa. Exatamente. Exatamente isso. Né? Espiritualmente, moralmente, não estamos preparados. Tá? E aí no item 18 ele continua. Mas nesses mundos o homem é ainda falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Aqui fala que pode cair novamente no mundo de expiação, como ocorreu com os exilados de Capela. Porém, é interessante a gente frisar
que quando a passagem do Evangelho fala isso, não significa que o espírito irá retroagir. Porque imagine só, se caminhássemos um passo para frente e desse 2 para trás, né? Nós nunca iríamos atingir o nosso objetivo, né? O objetivo que Deus nos colocou, que é a perfeição relativa, certo? Que fique bem entendido que o fato de você sair de um mundo mais avançado e ir para um mundo menos avançado, devido às a sua não adaptação, né, a sua não evolução, tanto moral como intelectual, não significa que o seu espírito irá voltar para trás, certo? Irá retroagir, que tudo aquilo que você aprendeu será esquecido. Não. Tudo que você aprendeu fica registrado, né, no cosmos, né? Fica registrado no seu mapa espiritual. Certo? Então, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você adquiriu de bom, você não perde. Na realidade, é isso que você não irá nunca perder, tá? Você perde um pai, uma mãe, um filho, certo? Um amigo, tá? Os bens materiais, objetos, coisas. Mas aquilo que você adquiriu intelectualmente, moralmente, isso aí são coisas que você nunca irá perder, certo? Que você irá levar para onde você for, né? Contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, à hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Nós estamos suscetíveis a um mundo regenerador. Nós estamos trabalhando, né? Nos trabalhando internamente para que possamos ir galgando essas etapas, né? Mas o mais importante, também te amo, Vânia. Mas o mais importante é sempre ter essa ideia de que não é o externo, tá? E sim o interior. Imagine Jesus, que está lá no topo, né? Que amorosamente se dispôs a descer aqui na terra, que, como dizem, foi a maior paixão de Cristo, né, de Jesus, descer à terra e ficar nesse lamaçal, né, como muitos espíritos falam em algumas psicografias de livros, de André Luiz, Emmanuel, quando eles estão nas suas viagens, né, entre aspas, ao planeta Terra, quando eles se aproximam da atmosfera terrestre, é aquele ar pesado, né, aquela lama, né, como eles bem retratam, porque ainda estamos muito imergidos nesses sentimentos egoístas, né, de ódio, de vingança, que não nos fazem bem, né, e aí vamos emitindo mentalmente esses miasmas, né, esses vírus, essas bactérias que ficam povoando a nossa atmosfera, certo? Então, Santo Agostinho, um espírito que conseguiu em uma única encarnação ter essa grande transformação, ele nos deu essa mensagem. É importante falar que Santo Agostinho, ele tinha um espírito pesquisador, né? Ele queria saber da realidade. Então, quando ele compreendeu que a realidade não era aquela que ele vivia, ele mudou totalmente o seu estilo de vida, né? Então, que nós possamos também compreender a nossa verdadeira realidade. Raciocinar, analisar e pensar se estamos trilhando os caminhos que irão nos levar aos nossos objetivos, né? A fatalidade do progresso. Então, eu quero agradecer bastante, muito, a presença de vocês, mais uma vez.
É impressionante como passa muito rápido. Há uns dias atrás nós estávamos falando sobre o ponto de vista, né? E hoje nós estamos sobre os mundos regeneradores. Então, eu já ultrapassei meu tempo. Eu quero agradecer e agradecer mais ainda a nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos concede a oportunidade de trabalhar, de estudar. Obrigada, Senhor, obrigada por mais este despertar, não só físico neste dia, mas o despertar espiritual, porque a cada dia que acordamos, nós temos a oportunidade de nos trabalharmos espiritualmente, moralmente, para que assim possamos, Senhor, atingir o nosso objetivo final, que é a nossa perfeição, né, relativa. Então, muito obrigada, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento delicado em que o mundo atravessa. Orai também, Senhor, olhai também, Senhor, pelo nosso Brasil. Compadeça, tenha piedade de nós. Graças a Deus. Bom dia e muito obrigada pela companhia de vocês.